Mas eu quero transmitir a palavra de Deus ao seu coração. E para isso eu gostaria de pedir que você achasse uma Bíblia aí. E que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. Nós vamos ler a princípio o versículo 1 e depois do 12 ao 16. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Está escrito: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No versículo 12 diz: e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, uma quarentena. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Ouça: e o Senhor fechou a porta após ele. E o Senhor fechou a porta após Noé. Eu quero conversar com você sobre a graça da quarentena. Talvez ao ouvir essa expressão você pense, ele deve estar brincando. Não tem graça nenhuma em ficar trancado dentro de casa. Não tem graça nenhuma em ser tirado da minha vida normal, da minha rotina, do meu trabalho, dos cultos presenciais na minha igreja e viver esse tempo tão esquisito, onde se ouve apenas notícias de morte. Não tem graça nenhuma. E olhando por essa ótica, de fato, eu teria que concordar com você. Esse tem sido um tempo desafiador para nós. E viver uma quarentena como a que nós estamos vivendo não é fácil, não. Aliás, essa palavra talvez seja uma das que mais temos ouvido e falado nos últimos tempos, não é? Quarentena. A princípio, o significado literal é uma unidade de medida, né? Uma quarentena, assim como há uma dezena. Depois começou a se usar isso para um tempo de 40 dias. Quando pessoas são tiradas ou se retiram por algum motivo das suas atividades normais. E com o passar do tempo se tornou também um termo genérico para todo tipo de situação em que pessoas são sacadas daquela vida rotineira que vivem por algum risco, por algum problema ou por algum propósito. E elas são confinadas, e elas são limitadas. E pensando nessas definições, é sempre desconfortável e sofrido, não é verdade? Nós nos acostumamos com um ritmo de vida e, na verdade, algumas das coisas que fazemos, elas produzem o respaldo para a gente continuar andando. E quando nós somos impedidos de fazê-las, parece que bate uma inquietação. Aliás, não por acaso a ansiedade tem tomado o coração de muita gente. E se você não cuidar, toma conta do seu coração também. Mas todo tipo de quarentena na vida dos servos de Deus pode gerar coisas maravilhosas. Se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver homens de Deus entrando em quarentenas. E quase sempre quando isso aconteceu foi um tempo desafiador, onde esses personagens estavam sendo preparados por Deus para um tempo muito especial. Então, havia o momento do desconforto, mas esse momento do desconforto sempre precedia uma revelação, uma manifestação poderosa do reino de Deus. Você deve se lembrar que
Por exemplo, Moisés, por 2 vezes, pelo menos em sua vida, se retirou, subiu ao monte e lá passou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites no encontro com Deus, e cada vez que ele descia, ele confrontava as coisas que estavam à sua volta, mas ele trazia também algo que ele só poderia receber naquele isolamento. Você deve se lembrar também que Jesus Cristo não se manifestou a Israel, não começou o seu ministério sem antes separar uma quarentena, literal, 40 dias, em que ele esteve no deserto em jejum e consagração ao Senhor. Foi um tempo difícil, Satanás veio tentá-lo fortemente, mas também os anjos do Senhor vieram servi-lo, e quando Jesus deixou aquela quarentena, ele se manifestou cheio do Espírito Santo e fez o que fez, e as páginas da Bíblia nos contam as maravilhas do seu ministério. Então, essa história de servos de Deus serem colocados em circunstâncias em que eles saem da sua rotina, para que Deus produza algo em suas vidas, é normal. Às vezes isso não foi literal. Nós temos, por exemplo, Daniel, durante 21 dias se consagrando ao Senhor. Não foi uma quarentena literal, mas foi sim um tempo de quarentena, em que ele buscava uma revelação do céu. E aliás, se ele não suportasse aquele tempo de jejum, permanecendo diante de Deus, ele não receberia a revelação que recebeu. E assim nós temos muitos exemplos. Mas de todos os exemplos, talvez o que mais me impressione e que nesses dias tomou uma forma tão familiar para mim, foi o exemplo de Noé, e nós começamos aqui a nos lembrar dele quando fizemos a leitura. Noé, um homem de Deus que se destacou na sua geração, por ser o único, ele e sua família, claro, que serviam ao Senhor com integridade, e Deus resolveu julgar aquela geração. Você conhece a história. Veio o dilúvio, as águas encheram a terra, e por 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Por 40 dias e 40 noites, Noé e sua família estiveram enclausurados numa arca sem ver a luz do sol. Imagine que coisa difícil. Mais do que fechados, eles tinham ali que conviver com a expectativa de que mundo eles encontrariam quando tudo aquilo passasse, porque afinal de contas, do lado de fora daquele grande barco, a morte estava reinando. E aqui eu acho que você começa a encontrar as similaridades que havia entre aquele tempo e o nosso tempo. Sabe, não é confortável, não é. Mas muitas vezes é a forma que Deus tem de nos levar a um crescimento, de nos preservar, de nos abençoar. É por isso que a minha proposta nessa noite é falar sobre a graça da quarentena, a graça desse tempo. Não a graça de ser fácil, não a graça de ser divertido, essa não há. Mas a graça que representa a bondade de Deus, o favor do Senhor para as nossas vidas. E eu gostaria de, olhando para a experiência de Noé e da sua casa, transmitir alguns recados do céu que estão queimando no meu coração e que eu acredito são para você também. Para você que serve ao Senhor, para você que no meio dessa geração corrompida e perversa, como diz a palavra, você se posicionou ao lado de Deus, você serve ao Senhor com integridade, você anda com Deus. Eu tenho uma palavra ardendo no meu coração para demonstrar que, embora desconfortável, esse é um tempo de graça, esse é um tempo de favor. Deus está agindo de uma maneira especial na minha vida e na sua vida. Eu digo a você que o serve, e se por acaso você está acompanhando essa ministração e não tem uma aliança com Jesus, eu oro para que os seus olhos sejam abertos e você entenda nessa noite que há uma grande diferença entre passar pelas calamidades com o Senhor e passar pelas calamidades sem o Senhor. Algumas coisas que a história de Noé me ensina e que eu gostaria de repartir com você. E a primeira delas é que Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele.
Em Gênesis capítulo 7, versículo 1 está escrito: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Ouça, meu querido, as calamidades e as crises afetam a todos, mas o Senhor tem uma forma diferenciada de cuidar daqueles que lhe pertencem. No meio daquela geração que seria confrontada com uma calamidade qual nunca houve na terra, havia uma família fiel a Deus. E é tremendo porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o Santíssimo, Deus perfeito, Ele diz ao seu servo: eu reconheço que você tem vivido uma vida digna diante de mim no meio dos seus contemporâneos. Eu reconheço que você é uma pessoa diferente na terra, e porque você é uma pessoa diferente, acima de tudo, porque você me busca, porque você tem uma aliança comigo, eu cuidarei de você no meio dessa calamidade. Você não é um entre os demais. Ainda que você viva o drama, ainda que você esteja ouvindo do lado de fora da arca os gritos de pavor, Noé, ouça, eu preparei um meio para que você passe por tudo isso em segurança. Eu tenho aliança com aqueles que têm aliança comigo. Nós precisamos nos respaldar nessa verdade. Deus é um Deus que reconhece, Deus é um Deus de acordo, Deus é um Deus de conserto. Você fez um conserto com Deus, você fez uma aliança, ou melhor dizendo, você aceitou a aliança que Jesus Cristo propôs pelo seu sangue na cruz do Calvário. Muito bem, se você aceitou a aliança proposta pelo amor de Deus, você deixou de ser uma pessoa comum, e você passou a fazer parte da prioridade de Deus nessa terra. E ainda que haja uma calamidade à sua volta, Deus está cuidando de você por causa da aliança. A segunda verdade que eu queria transmitir ao seu coração é que a estrutura que lhe preserva num tempo difícil como esse é aquela que você construiu na sua obediência. Leia comigo Gênesis capítulo 6, versículos 9, 13, 14 e 22. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ouça, Noé andava com Deus. Aqui nós começamos a ver qual é a distinção desse homem na sua geração. Ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E por consequência dessa intimidade, dessa obediência, de ele andar na justiça, de acordo com a vontade de Deus, olha o que aconteceu, versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E aí Deus vai dando os detalhes daquela construção. E no versículo 22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé foi fiel, Noé obedeceu, Noé creu na palavra que Deus lhe estava dando. Noé pagou um preço altíssimo por obedecer ao Senhor, quando seus contemporâneos olhavam para o seu esforço em ser um bom crente e caçoavam dele e zombavam da sua fé, ainda que diga a palavra, ele foi sempre um pregoeiro da justiça. E na sua obediência, Noé construiu uma estrutura, a arca, e foi justamente essa estrutura que o guardou no tempo da calamidade. E aí eu tenho uma pergunta a fazer a você: o que você tem construído em Deus ao longo do tempo? Será que agora, quando
quando as nações, quando a humanidade está sendo sacudida novamente, será que há uma arca construída pela sua fidelidade? Será que Deus pode olhar e dizer, entra nessa construção? Veja bem, eu penso que a arca é um símbolo tremendo, porque a arca ao mesmo tempo é uma expressão da graça. Sim, da graça, do favor de Deus. Porque Deus sempre se antecipa, Deus se antecipou. Deus muitos anos antes disse, Noé, a terra será destruída com água, e eu tenho um plano para salvar você. Então, foi a graça do Senhor, o primeiro passo foi de Deus. Mas a graça de Deus, ela não consegue nos atingir se ela não encontra em cada um de nós a obediência, a fidelidade. Se Deus tivesse dado a Noé o plano da arca, mas ele não tivesse obedecido, ele pereceria como todos os outros da sua geração. O que eu quero dizer é que Deus nos dá oportunidades ao nos revelar a sua palavra. E ainda que sustentar a palavra no nosso mundo é tão difícil quanto era no mundo antigo, porque as pessoas são tomadas em sua mente de incredulidade e rebelião, elas zombam da nossa fé. Mas aqueles que creem na palavra, e mais do que isso, aqueles que se movem pela palavra, aqueles que obedecem a palavra, eles constroem um lugar de segurança. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, o desobediente, é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Quando vêm as chuvas, quando batem os ventos, a casa não permanece firme. É interessante, Jesus diz, quando vêm os ventos e as ondas e as águas, porque as calamidades vêm, as crises vêm. A questão é o que nós construímos. Por outro lado, ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, a um homem inteligente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, a casa não se abala. Se você é um crente fiel ao Senhor, se você tem se esforçado por obedecer aquilo que Ele diz em sua palavra, eu quero dizer que os ventos não vão abalar a sua vida, a sua família, porque você construiu uma arca na fidelidade. Talvez você que me ouça falando sobre isso, olhe para os seus últimos tempos, quem sabe para a sua vida inteira, e diga, pastor, eu não fiz isso, eu tenho andado como se Deus não existisse. Deus é um Deus de misericórdia. Você pode tomar a decisão hoje, você pode a partir de hoje dizer, Senhor, ainda que já estejamos vivendo uma crise tão grande, eu quero me apegar a Ti, eu quero me tornar um servo obediente ao Senhor, eu quero andar pelos Teus princípios, eu preciso do Senhor para viver em segurança nesse mundo tão hostil. E eu não tenho dúvidas que a misericórdia, a bondade do Senhor lhe dará oportunidade para que você construa. É por isso que nós temos insistido com a verdade de que mesmo nesse tempo difícil em que pessoas já estejam vivendo o drama da escassez, o desemprego, as suas empresas fechadas, mas mesmo num tempo como esse, quando uma crise enorme se anuncia, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos entregar no altar de Deus, em primeiro lugar, a nossa vida, mas precisamos entregar também os dízimos que pertencem ao Senhor. Porque isso revela a obediência. E não se esqueça do que eu estou falando. A estrutura que lhe defende é a sua resposta à graça de Deus. Obediência. Noé construiu uma arca. Ele fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E agora ele estava seguro, enquanto o mundo estava desmoronando à sua volta. Em terceiro lugar, eu quero que você saiba, ouça, por favor, receba isso em fé.
eu quero que você saiba que Deus já proveu tudo o que você precisa para seguir na vida. Já está providenciado pela bondade, pela soberania, pela presciência do seu Deus. Deixa eu ler o texto. Gênesis capítulo 7, versículos 13 a 15. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies. Bom, nós já lemos esse versículo, eu quero me deter no versículo 15. Toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Me chama a atenção essa expressão, para Noé. Você sabe que no plano que Deus havia feito, estava construindo uma grande embarcação. E para aquela embarcação, Deus traria espécies de animais que conviveriam com Noé e sua família durante todo aquele tempo. Não somente os 40 dias de chuva torrencial, mas o tempo depois que se levou, meses até que a água secasse da terra. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus já estava pensando no mundo que Ele teria que construir para Noé viver. Deus já estava providenciando até mesmo a fauna. Você sabe que nós não somos seres desconectados da natureza. Ainda que sejamos a coroa da criação de Deus, nós dependemos da natureza, nós dependemos do equilíbrio. É por isso que o cristão precisa ter também consciência ecológica, não é verdade? Sem fazer disso uma religião. Mas nós precisamos de um mundo equilibrado para viver. O que eu quero dizer é que Deus já providenciou. E enquanto Noé, preste atenção, imagine-se naquela situação. Em primeiro lugar, por 40 dias trancado dentro de uma arca, sem poder colocar a cara para fora, sabendo que o que reinava do lado de fora era a morte em todos os lugares. E depois daquele tempo, a angústia da espera. Quando é que eu vou poder voltar à minha vida normal? Se bem que a minha vida normal não vai ser a mesma vida que eu vivia, porque afinal de contas mudou tanta coisa. Eu acho que às vezes a gente se pega pensando em como vai ser o nosso mundo depois que passar essa pandemia, não é verdade? Em como vai ser o mundo dos negócios, como eu vou desenvolver a minha carreira. E esses pensamentos são naturais. Mas deixa eu colocar algo da parte de Deus no seu coração. Já está com você. Deus já providenciou tudo o que você vai precisar para retomar a sua vida. Creia nele. Ele é Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Ele não está atrasado, Ele não foi surpreendido por uma pandemia. Deus sabe todas as coisas, e pela aliança que Ele tem com você, Ele já colocou no barco todas as suas necessidades supridas. Será que você pode viver pela fé? Confiar no Senhor? Deus nunca está atrasado, querido. Quarto, quando Deus fecha uma porta, e Deus fecha portas, mas quando Deus fecha uma porta, é para abençoar a sua vida. Olha o que diz aqui no versículo 13 do capítulo 7. Na verdade, eu estou relendo certos versículos porque eu quero enfatizar as verdades no seu coração. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram na arca de 2 em 2 para Noé. Mas no versículo 16 diz o seguinte: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E ouça, o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor colocou Noé naquela clausura. O Senhor estava trabalhando.
E na verdade, a arca que ele construiu, e que se tornou ao mesmo tempo lugar de salvação, mas também de desafio. Não foi um tempo bom, não foi um tempo confortável. Foi um tempo de aflição, talvez de tédio. Bem, eu não sei se tédio, porque com tantos animais para cuidar, ele tinha bastante trabalho. Mas não era o trabalho que ele costumava ter. Noé era um lavrador. As coisas saíram do eixo aparentemente. Mas a grande verdade é que tudo aquilo, todos aqueles limites, estavam sendo impostos pelo Senhor. Deus fechou a porta. Sabe, meu querido, há portas que nós fechamos, com as nossas cabeçadas, com a nossa falta de sabedoria, com as nossas escolhas erradas. Há portas que os nossos inimigos fecham e que nós precisamos, assim, sabe, levar no peito e na fé. Você deve se lembrar da quarentena, 40 dias, que um gigante filisteu impôs ao exército de Israel, o exército do rei Saul. E essa semana, vendo um dos nossos governantes anunciando quantos caixões e quantos sacos de recolher mortos ele havia comprado, eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara está tentando animar a população ou colocar todo mundo no pânico. Eu pensei, ele só perdeu para Golias. Golias conseguiu, com suas ameaças, todos os dias ele descia ao vale e bradava contra os exércitos, e dizia que todo mundo ia morrer. E por algum tempo aquilo colou, foram 40 dias de paralisia. Mas essa não foi feita por Deus, foi feita por um inimigo que encontrou espaço no coração de um exército incrédulo. Só funcionou até que chegou na história Davi. Davi tinha uma outra mente. Então, as situações que nós vivemos são portas que o inimigo fecha, que nós precisamos lutar para abri-las. Mas há algumas portas, são Deus quem fecha. Seja diante de nós, seja atrás de nós. Muitas vezes é Ele quem nos coloca numa circunstância limitada para nos abençoar. Sim, Noé estava entrando num lugar desconfortável para ser guardado. Às vezes Deus nos põe em certas situações para gerar amadurecimento. E tantas coisas podem surgir depois de um tempo em que nós somos sacados da nossa vida rotineira e podemos nos colocar assim como basicamente gente dependente da graça de Deus. Então não se esqueça disso. Não se apavore quando portas são fechadas. Não se apavore se você sentiu que o seu mundo ficou muito pequeno. Se você pertence ao Senhor, se Ele fechou uma porta atrás de si, Ele está abençoando você. E esse será um tempo tremendo para o que virá. Você ainda tem coração para receber mais de Deus? Ouça. O Deus que envia a tempestade, o dilúvio, também fará soprar ventos de misericórdia. Capítulo 8 de Gênesis, versos 1 a 3. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Ouça, o Deus que havia liberado as águas da destruição, no momento dele, liberou o vento da graça. Isso vai acontecer conosco também. Sim, por enquanto nós estamos vendo o mundo à nossa volta sendo abalado, e a nossa vida está saculejando nas ondas de tudo que está acontecendo. Mas eu peço que você não se prepare para a morte.
Há muita gente querendo preparar você para a morte. Eu peço que você prepare o seu coração para o momento em que o vento de Deus soprar sobre essa nação, o vento de Deus soprar sobre essa cidade, sobre a sua família, sobre a sua vida particular. E a bondade do Senhor vai levar para longe aquilo que hoje nos atormenta. O que eu quero dizer, talvez você tenha ouvido isso de outras pessoas, mas agora eu falo como um profeta ao seu coração: vai passar, creia. E não vai passar por um fenômeno natural, não vai passar porque a ciência, não. Vai passar porque Deus se lembra de você. Vai passar porque Deus nunca esquece os justos. Vai passar porque Ele tem uma aliança com o povo sobre essa terra. E na sua soberania e no seu poder, Ele fará com que aquilo que hoje apavora o mundo se torne apenas uma página da nossa história. Vai passar, creia, vai passar. E por favor entenda, depois das notícias de morte, e é o que mais temos ouvido, não é verdade? Depois das notícias de morte, prepare-se para ouvir boas novas de vida e esperança. Eu acho tão interessante esse relato bíblico, que está no capítulo 8, do versículo 6 adiante. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Sabe, há processos que, se nós pudéssemos, nós faríamos com que eles fossem diferentes. Mas quem escolhe os processos é Deus. E a verdade é que, num primeiro momento, naquela sua angústia de saber, será que o mundo já está pronto? Será que eu já posso sair dessa vida limitada que eu estou vivendo já há meses dentro dessa barca? Noé e os seus familiares pensavam certamente assim. Havia uma ansiedade por retomar a vida. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos. Eu estou. E às vezes nós buscamos as notícias, e as notícias não são as que nós gostaríamos de ouvir. Noé soltou corvos. Aliás, um corvo. E você sabe que um corvo é uma ave de rapina. O corvo se alimenta da morte. O corvo se alimenta de carne em putrefação. E o corvo ia e voltava. Talvez isso signifique que ele ia, se alimentava dos cadáveres de animais e pessoas que estavam na terra. Mas houve um dia em que Noé pensou: não é o corvo que me dará a notícia que eu quero, é a pomba. E a pomba, você sabe, é símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo se manifestou, quando Ele se apresentou a João para ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. A pomba é símbolo da pureza do Espírito. E diz que Noé soltou a pomba e ela foi. E ela voltou porque não havia onde pousar os seus pés. O mundo não estava pronto para a sua pureza. E aquele homem de Deus teve que esperar mais um pouco. Sabe, queridos, Deus está preparando o mundo onde nós vamos viver a vida de Deus.
Mas chega um dia em que Noé solta aquele animalzinho. E depois de algum tempo aquela pombinha volta e ela traz no bico uma folha de oliveira. Sabe, nada na Bíblia por acaso. Não poderia haver uma mensagem de esperança. Eu creio que a mensagem que Deus já quer ir produzindo no seu coração, depois de ouvir as vozes dos corvos, da morte, do pessimismo, da crise, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: chegou um avivamento, é tempo de óleo, é tempo de unção, é tempo de esperança, é tempo de salvação. Eu estou esperando que o Espírito Santo diga: Danilo, volte a pisar na terra, porque agora eu vou fazer algo novo. Por favor, não se prepare para meses e anos de penúria. Não se prepare para viver uma vida ruim, porque é isso que os corvos anunciam. Prepare-se para viver aquilo que está escrito no livro de Deus, porque afinal de contas a sua vida não está entregue ao acaso. A sua vida está nas mãos daquele que governa todas as coisas. Será que Deus está falando com você? Eu espero que a palavra de Deus nessa noite ao seu coração seja suficiente para lhe aprumar, para lhe fazer olhar para frente, para tirar qualquer postura de pessimismo, ainda que não seja confortável esse tempo, e talvez mais algum tempo que tenhamos que enfrentar. Mas no final, o reino de Deus prosperará. Sim, o reino de Deus prosperará. Você está vendo o mundo dos homens desmoronando à sua volta? Todas as estruturas políticas, econômicas, científicas sendo abaladas, como aconteceu no tempo de Noé, tudo estava desmoronando. Mas ouça, há um reino inabalável e você faz parte dele. Esse é um reino sempre eterno. Um reino que não pode ser detido. Eu quero terminar essa reflexão lhe dizendo que só faz sentido nós sobrevivermos a essa quarentena, a esse tempo de limitações e a calamidade que ele representa à nossa volta, se for para quando sairmos dele, nós construirmos altares. Olha o que está escrito, capítulo 8 de Gênesis, versículos 14 em diante. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tudo vai voltar ao normal. Não ao normal que nós vivíamos antes. Não, o mundo vai mudar sim, mas vai voltar ao normal de Deus. E eu quero, nessa última expressão minha aqui, dizer para você que quando essa quarentena passar, quando esse tempo passar, quando essa crise passar, quando esses limites passarem,
não pode haver um desejo, um compromisso no seu coração maior do que construir altares ao seu Deus. Talvez você esteja sentindo, como eu estou, falta de muitas coisas. Quem sabe você esteja louco para voltar com a sua família a um belo restaurante, hein? Quem sabe você já esteja ansioso por aqueles rolês com a sua turma. Eu também tenho os meus desejos. Mas sabe qual é o maior desejo que eu tenho no meu coração? Quando o Senhor me disser, acabou, Danilo, saia da arca. Eu quero me juntar com os meus irmãos. Eu quero oferecer holocaustos ao Senhor. Eu quero trazer a minha adoração. Eu quero viver uma vida de altares. Eu quero proclamar o reino de Deus sobre essa terra. As outras coisas vêm depois. Noé plantou a sua vinha. Noé construiu a sua família, aumentou a sua família, povoou a terra. Mas antes de qualquer coisa, abençoado por Deus, pela quarentena, Noé edificou um altar e ofereceu o melhor ao seu Deus. Que esse seja o maior desejo do seu coração. Ouça, vai passar. E enquanto não passa, o Senhor está guardando você, porque você é uma pessoa de aliança. Dá para entender isso? Dá para receber isso em seu coração? Eu quero orar com você. Nós vamos ser conduzidos aqui numa canção. E na sequência eu volto para orar com você. Mas enquanto nós cantamos e ouvimos essa canção, eu queria pedir que você colocasse o seu coração na palavra. Que você dissesse para Deus, diga com as suas palavras, mas diga: Senhor, eu me aproprio do que eu vi nessa noite. Ainda que o meu mundo esteja abalado, ainda que a minha geração esteja desmoronando, eu estou seguro na estrutura da obediência que a tua graça me deu a oportunidade de construir. Diga para Deus. E se você não tem servido ao Senhor, se você nunca fez uma aliança com Cristo, ou quem sabe você fez um dia e abandonou a aliança, enquanto você ouve essa canção, reconcilie-se com o Senhor, entregue a sua vida a Ele. Esse não é o tempo para acabar com você, é o tempo para preparar você para os melhores anos da sua vida. Creia nisso.